A tomografia ainda é o principal método usado em cabeça e pescoço, em virtude das inúmeras estruturas ósseas existentes. Nesse vídeo vamos fazer uma revisão dos principais achados tomográficos. O primeiro corte que vamos ver é como se fosse essa imagem representada por essa linha azul, um corte axial, passando pela região posterior do palato duro, que é formado aqui na porção posterior pelas lâminas horizontais do osso palatino, e vemos também a porção final dos processos pterigoides que estão vindo do esfenoide e fazem essa junção com essa região posterior do palato duro. Temos lateralmente um corte passando também pelos ramos das mandíbulas. Subindo um pouco o corte, nós já saímos da região do palato duro e estamos vendo predominantemente, anteriormente, os seios maxilares. Temos muito nítido a porção terminal dos ductos nasolacrimais, as paredes do seio maxilar. Posteriormente, vemos bem delimitado esse processo pterigoide e agora já bem definido as suas duas lâminas, a lateral e a medial. E já vemos um espaço que é bastante importante em cabeça e pescoço, que é a fossa pterigo-palatina, que é localizada entre o processo pterigoide e a parede posterior do seio maxilar. Vemos também o corpo vertebral de C1 e o processo odontoide. Lateralmente, continuamos a ver os dois ramos das mandíbulas e já temos também a visualização da porção mais inferior dos processos estiloides. Continuando nossos cortes no sentido cranial, estamos agora na região mais próxima à base das órbitas e já vemos então os ossos zigomáticos e a porção anterior do arco zigomático. O arco zigomático é formado anteriormente pelo osso zigomático e posteriormente é o osso temporal que vai dar a região posterior do arco zigomático. Temos os ductos nasolacrimais agora mais próximos dos saco-lacrimais, que se localizam nas regiões inferomediais das órbitas, e vemos uma diferença agora nos ramos das mandíbulas, que estão separados em duas porções. Isso ocorre porque é como se estivéssemos fazendo um corte já nessa região mais cranial e estamos pegando o colo da mandíbula, do côndilo mandibular, e o processo coronoide mais anteriormente. É exatamente essas duas estruturas que vemos separadamente. Temos novamente a imagem da fossa pterigo-palatina e em amarelo está sendo representada a passagem dessa fossa pterigo-palatina para a fossa infratemporal, através da fissura esfenomaxilar. Tem esse nome porque ela vem do osso esfenoide, que é do processo pterigoide, até a porção posterior do seio maxilar, que é formado pelo osso maxilar. Portanto, é uma fissura esfenomaxilar. Esse outro corte é um pouco acima do anterior e ele serve para representar a presença ainda dessa fossa pterigo-palatina. O intuito disso é mostrar que essa estrutura, esse espaço, tem um longo comprimento na região de cabeça e pescoço. Ela vem desde a região do palato duro até a base do crânio. É uma estrutura bastante longa, porque os processos pterigoides, que são parte de seu componente, a sua parede posterior, é uma estrutura do osso esfenoide e vem desde a base do crânio e se dirige inferiormente até a região do palato duro. Portanto, toda essa região forma esse espaço da fossa pterigo-palatina. Esse corte já está numa altura bastante cranial, próximo às estruturas todas da base do crânio. É como se estivéssemos fazendo
um corte axial próximo a essa região da implantação dos processos pterygoides na base do crânio. Aqui vemos que essa fossa pterygo-palatina tem várias comunicações. Ela se comunica com a cavidade nasal através do forame esfenopalatino, se comunica com a fossa infratemporal pela fissura pterygo-maxilar, e essa fossa pterygo-palatina tem uma importância muito grande em termos de cabeça e pescoço, por ser um grande entroncamento nervoso. É importante que se veja um vídeo específico feito só para a fossa pterygo-palatina, para melhor entendimento da sua anatomia e também dos seus componentes. Nesse corte um pouco mais cranial, temos novamente a fossa pterygo-palatina representada por essa pintura em vermelho e as suas diversas conexões. Em verde, temos o forame esfenopalatino, fazendo a conexão da fossa pterygo-palatina com a cavidade nasal. Em amarelo, a fissura pterygo-maxilar, que faz a conexão da fossa pterygo-palatina com a fossa infratemporal. E em azul, a conexão da fossa pterygo-palatina com a fissura orbitária inferior. Estamos agora chegando novamente na região da base do crânio, onde temos várias estruturas que vão ser analisadas. Nessa altura, já começamos a ver o corpo do esfenoide, a região propriamente do assoalho da fossa craniana média, formada principalmente pelo osso esfenoide. Já temos as estruturas do início do processo pterygoide, já implantada na base do crânio. Logo atrás, temos o forame oval e o forame espinhoso. Já vemos uma parte da ponta da mastoide, com as suas células aeradas, e na sua porção mais interna do osso temporal, temos a porção petrosa do temporal. O espaço da cavidade glenoide do temporal e o côndilo da mandíbula, fazendo conexão com esse espaço. Temos o osso zigomático, que forma a parede lateral do espaço orbitário, e o forame do nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o 12º par craniano e sai exatamente pelo osso occipital na sua região do forame magno. Nessa região existe o forame do hipoglosso e é esse canal que estamos vendo neste corte. Subindo um pouco o corte, estamos mais no interior do osso esfenoide e nesse corte nós vemos o corpo todo do esfenoide, já mostrando os seios esfenoidais no seu interior. Temos a imagem do canal vidiano, que vai desembocar na fossa pterygo-palatina, o forame oval, o forame espinhoso. Temos algumas suturas que aparecem nos cortes de base do crânio e que não devem ser confundidas com linhas de fraturas ou outras alterações. As suturas entre o osso esfenoide e o osso temporal, chamado de sutura esfeno-escamosa, porque pega a parte escamosa do osso temporal, a sutura esfeno-zigomática entre o esfenoide e o osso zigomático, que formam a parede lateral da órbita, a sutura occipito-mastoideia entre o osso occipital e a mastoide do osso temporal. Importante ressaltar que essa imagem do canal vidiano não é uma linha de sutura. O canal vidiano atravessa o osso esfenoide e é por ele que passa o nervo vidiano que desemboca na fossa pterygo-palatina. Essa imagem do canal se forma
quando o corte axial passa pela formação do canal ovidiano e vai dar aquela imagem de todo o seu trajeto. Importante ressaltar que as outras suturas que aparecem representam posteriormente a região da sutura occipito-mastoideia, seria exatamente a junção entre o occipital e a mastoide, essa linha de sutura que tem essa representação em vários cortes da base do crânio. A linha de sutura esfeno-escamosa é representada nessa imagem, exatamente por a junção do osso esfenoide com essa parte escamosa do osso temporal. Essa linha também é vista em vários cortes axiais da base do crânio. Vamos fazer um último repasse das várias linhas de suturas e junções que existem na base do crânio. Então nós já vimos a respeito das suturas esfeno-zigomáticas, das suturas esfeno-escamosas e das suturas occipito-mastoideias. Além dessas, nós temos também as junções entre as porções do osso temporal mais internos, né, a parte petrosa, com as estruturas vizinhas. Então, o osso petroso tem uma junção com o esfenoide, chamada de fissura petro-esfenoidal. Tem uma relação com o osso occipital, separado pela fissura petro-occipital. Temos também o osso timpânico, que está aqui representado por essa seta amarela, e que nesse lado vemos que tem um pequeno relacionamento com uma outra pequena parede óssea. Essa pequena parede é a parte do osso temporal que forma a cavidade glenoide. E aqui temos o osso temporal. Existe um espaço entre ambos, formando essa chamada fissura tímpano do osso timpânico escamosa, com essa parte escamosa da cavidade glenoide. Isso é importante conhecer para não ser confundida com alterações tipo fraturas ou coisa do tipo. Isso existe porque o osso temporal tem várias porções e uma delas é o osso timpânico. O osso timpânico é um pequeno funil ósseo que faz a porção óssea do conduto auditivo externo e ele tem uma linha de separação com o restante do osso temporal e forma, portanto, aquela fissura tímpano-escamosa. É exatamente essa junção que nós vemos naquele corte. E, finalmente, o último corte que vamos analisar é esse corte axial, que mostra, de um lado, a entrada do canal carotídeo no osso petroso. O corte está um pouquinho inclinado, por isso que nesse outro lado nós já vemos a flexão de 90 graus dessa carótide interna, caminhando em direção à região do forame lácero, que fica exatamente nessa topografia, e a partir daqui ela vai fazer uma flexão cranial até emergir na fossa craniana média. Temos também muito bem representado aqui o osso timpânico e a fissura tímpano-escamosa dos dois lados. Vimos então, através desses vários cortes da região da face e base do crânio, as principais estruturas que encontramos. As estruturas do ouvido e dos seios paranasais vão ser faladas separadamente em outros vídeos.